Olá, gente linda e abençoada, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quem vos fala é a pastora Deise Carvalho Antunes. Hoje nós vamos meditar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nós vemos, que há um versículo da palavra de Deus em Tiago, Tiago 3, versículo 11 e 12, vem falar para nós, que não pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é água salgada ou é água doce. Que a figueira não vai produzir azeitonas e a videira figos. E aí ele termina dizendo, tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, como é que nós vamos abençoar os nossos filhos e amaldiçoar, um exemplo, o filho do vizinho? Então, se da minha boca sai bênção, da minha boca não sai maldição. Tá, a gente entende isso, a gente sabe que a gente precisa melhorar nisso. Mas e Jesus? Por que Jesus amaldiçoou? Pastora, mas Jesus amaldiçoou? Jesus era tão bom? Não é isso? Nós vamos meditar sobre esse assunto agora. Eu peço que, se você gostar, deixa aí o teu like, inscreva-se que você é muito bem-vindo, acione aí o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo e traz mais um para o canal, para a gente bater aí uns 1000 inscritos, ok? Bom, dando sequência a esse assunto, nós vemos que Jesus amaldiçoou e tem esses relatos na palavra de Deus. Em Mateus 23, Jesus amaldiçoa os fariseus e os chama de hipócrita. Jesus fazia aí várias represárias em relação aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus. Ele era muito indagado, ele era muito apontado por essa classe de pessoas, essas classes de pessoas. E aí ele fazia algumas colocações aí, e você veja que ele vem falar em Mateus 23, a partir do versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais os homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar aqueles que querem, aqueles que estão já entrando. Vocês prejudicam, vocês tiram do caminho com as imposições de vocês. Aí ele continua falando, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis o filho do inferno 2 vezes maior do que vós. Então ele vem aí falando esses ais, condutores de cegos, não é isso? Insensatos e cegos, que juram pelo altar e jura por ele e por tudo que sobre ele está. Mas a palavra de Deus proibia, condenava quem jurava, não é isso? Depois ele vem mais na frente, falando que eles se preocupavam muito com a limpeza dos copos, dos pratos, com tanta ética, em tanta coisa, com tanta ordenança, mas que eles mesmos estavam imundos, Olha aqui. Sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de todo tipo de imundícia. Então aqui Jesus está amaldiçoando. A pessoa só grita ai quando ela está com dor. A pessoa que tem esse tipo de prática, que faz com que os outros tropecem, que atrapalha a vida das pessoas, que julga, que impõe ordenanças a qual Deus não ordenou, ele está dizendo aqui, que ele era como se eles fossem raça de víboras. Como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Então ele está dizendo aqui, vocês estão amaldiçoados e condenados aí para o inferno. Então, isso aqui foi uma maldição, sim, lançada pelo Senhor Jesus. Outra passagem bíblica que fala de maldição, uma maldição que Jesus lançou. Lá em Deuteronômio 28, nós sabemos que tem as bênçãos e as maldições. E isso não é porque Deus quer amaldiçoar ninguém, mas ele fala assim, se diligentemente vocês obedecerem os meus mandamentos,
se observarem a minha palavra, se esforçarem para obedecer a minha palavra, todas as bênçãos desse livro vos alcançarão. Mas se vocês desobedecerem, todas as maldições vos alcançarão. Quais são as bênçãos e as maldições? A saúde, a prosperidade no seu trabalho, a sua casa abençoada, os seus filhos abençoados. Ou amaldiçoados, no caso da desobediência. Então, a palavra de Deus diz que somos nós mesmos que escolhemos se vamos ser abençoados ou amaldiçoados. Olha aqui a passagem em Lucas 10, a partir do versículo 13. Jesus passando por uma determinada região, ele lança aí maldições. Ai de ti, olha só o ai aí novamente, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de cinza teriam se arrependido. Ou seja, se Corazim e Betsaida tivessem recebido o tanto de palavra, o tanto de milagre que Jesus havia feito, eles já teriam se arrependido. Mas essas duas cidades não se arrependiam. Habitavam o mal no meio desse povo. Aí ele continua dizendo: para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Então ele já está dizendo, vocês vão para o juízo. Vocês vão participar do tribunal de Cristo. Porque tudo que estava lá no passado, ainda aqueles que foram bons, não estão no céu ainda. A não ser Enoque e Elias, que foram arrebatados. E talvez eles estejam em algum local do universo que nós não sabemos. Será que eles estão lá junto ao Pai? Ou eles estão em alguma região? Porque no livro de Enoque fala que existem 10 céus, 10 patamares, não é isso? Bom, vamos lá. E aí ele continua dizendo: e tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu e até o inferno serás abatida. Olha que palavra de peso que o Senhor Jesus lançou sobre a cidade de Cafarnaum. Isto foi uma maldição também lançada por Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus, era perfeito homem, perfeito Deus, e ele tinha uma visão ampla de todas as coisas. E ele sabia o que estava sendo feito no oculto, ele sabia dos pensamentos, porque muitas vezes quando algumas pessoas pensavam coisas a respeito dele, ele ia e falava diretamente sobre aquele assunto, a qual estava na mente do fariseu, na mente do saduceu, do sacerdote que fosse. Outra palavra de maldição lançada por Jesus é em relação à figueira. Eles vinham no caminho, Jesus teve fome e ele passando pela figueira, viu uma figueira frondosa, cheia de folhas, de folhagem, e falou: ali deve ter fruto. Por quê? Porque existia figueiras que era fora do tempo, que dava o fruto antecipado, mas ele não achou fruto nenhum ali. E aí ele lançou uma maldição sobre ela e mandou: seca-te, e imediatamente ela secou, ela morreu. E olha a colocação que ele vem fazer no livro de Lucas 13:6, uma parábola de um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha e foi procurar o fruto e não achou. E disse ele ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa um espaço inútil, né? E ainda o vinhateiro disse: não, deixa mais esse ano para ver que eu cavo, esterco, vou trabalhar nela, né? E ele disse: se não der fruto, se der fruto ficará, e se não der, então eu vou mandar cortar. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado. Deus lança bênção constantemente sobre a nossa vida, esperando que a gente tome uma posição, esperando que a gente venha dar o fruto esperado. Mas chega o momento da poda,
chega o momento de cortar, chega o momento de lançar no fogo. Então você veja que Jesus, ele trouxe palavra de salvação, ele se fez maldição por nós, mas como a palavra de Deus fala, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele lança, sim, a palavra de bênção e a palavra de maldição. Mas quem vai determinar ser abençoado ou amaldiçoado somos nós. Então, que nós possamos a cada dia nos consertar naquilo que nós já bem sabemos, não precisa ninguém detalhar, fazer a lista daquilo que eu preciso melhorar e daquilo que você precisa melhorar, para que nós possamos ser abençoados e viver aquela palavra que diz assim: aonde você pôr a planta do teu pé, esse lugar é santo. Aonde você tocar, abençoado será. Então, essas são algumas das palavras de maldição que Jesus lançou sobre pessoas, sobre momentos em que ele não via mais solução. Ele dizia: tem que morrer, tem que ser lançado no fogo. Por quê? Porque não traz fruto de justiça, não tem melhora, não tem algo de bom que eu possa achar. Então fica esse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa a tua sugestão, deixa aí o teu like para ajudar o canal. Convido você também a visitar a minha página lá no Facebook, Reflexo da Glória. Lá tem vídeo de palavra, tem louvor, tem mensagem, tem versículo. Você também é muito bem-vindo. E fica para ti um forte abraço da pastora Edeise.